Bom dia, pessoal do sexto ano. Hoje a gente vai iniciar aqui a correção das atividades da quarta semana do PET 3, tá bom? Inicialmente eu recomendo para vocês a leitura desses dois textos aqui do link. Do site Toda Matéria e o outro também do mesmo site. O primeiro texto é o texto Pré-História Brasileira e depois Índios Brasileiros, para que vocês tenham um melhor aprofundamento aí no tema, tá bom? Esse link aí é só vocês procurarem. Esse vídeo vai estar usando como fonte de estudo os conteúdos do professor Dimas Antônio. E aqui também tem o link do canal dele, que vocês podem estar procurando aí, que é um canal excelente. E ele também faz conteúdo de correções das atividades do PET, ele também trabalha com essas aulas aí, nesse período que a gente está no teletrabalho, né? Nas teleaulas. Vamos dar início. O PET, inicialmente, ele traz esse texto aqui. Os povos originários do Brasil. Arqueólogos encontram vestígios mais antigos da história indígena em Salvador, da CNN. O artefato foi descoberto durante as escavações na Avenida 7 de Setembro, em Salvador. O material foi encontrado próximo ao relógio de São Pedro pela equipe de arqueologia que trabalha na requalificação da via e também da Praça Castro Alves. A descoberta, um vasilhame com tampa de cerâmica, continha em seu interior um corpo sepultado. Há indícios de que os restos mortais sejam de um homem, provavelmente um índio tupi-guarani, que pode ter vivido em Salvador entre os séculos XIV e XVI. Em agosto de 2019, a mesma equipe já havia encontrado restos mortais de uma tupi-guarani na avenida, mas não puderam precisar se ele havia vivido na era pré-colonial. Agora, os profissionais trabalham para mover os novos artefatos arqueológicos com segurança para futuros estudos. O vasilhame tem decoração na parte interna, um indicativo de que foi confeccionado para um ritual de enterramento. O corpo dentro da urna também nos evidencia isso. O material que forma a cerâmica e a pintura nos trazem sinais de que é uma urna tupi-guarani. Para mim não há dúvidas, afirmou o coordenador da escavação, o arqueólogo Cláudio César de Souza e Silva. Durante o trabalho na região soteropolitana, a equipe de arqueólogos já retirou mais de 12 mil artefatos históricos da Avenida 7 e da Praça Castro Alves. Vem a atividade. No mapa abaixo, você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Observe-o e logo em seguida responda as questões abaixo. Lembrando que a América pré-colombiana seria a América antes da descoberta, né? Antes da chegada dos colonizadores, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Ok? Nesse mapa aqui a gente tem a representação da ocupação de algum desses povos ameríndios, né? E vale ressaltar que, apesar de eles estarem representados aqui em grupos de ocupação, eles não formavam sociedades unificadas. Ok? O que determina eles como um povo? O que caracteriza eles como um povo? Seriam os traços linguísticos deles, tá certo? Eles têm um idioma, né, uma linguagem parecida e acaba se qualificando como um povo nativo. Letra A. Quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana que estão representados na imagem? O que você pode responder? Os Aruac, Caribe, Tupis, Gês e Guaranis. Ok? Letra B. Pesquise no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. O que vocês podem estar respondendo? Aruac, Aruaques ou Arauac foram os primeiros nativos a fazer contato com os viajantes portugueses. Caribe ou Caraíbas, as mulheres viviam em casas separadas dos homens. Tá certo? A gente vê aí que existe já uma separação de gênero nessa sociedade. Tupis. Os tupis são índios que falam ou falavam línguas pertencentes ao tronco tupi. Aquilo que eu disse, o que unificava eles seria, né, a linguagem deles, não uma sociedade, um governo, né, uma organização política. Constituem a mais conhecida etnia indígena brasileira. Os Gês raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar.
Os Guaranis. Os Guaranis falam a língua Guarani, do tronco linguístico Tupi e da família Tupi-Guarani. Ok? Vamos dar continuidade. Letra C. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? O que a gente pode estar citando aqui? Quais povos que estariam ocupando além desses, né, que foram citados? Vocês podem estar respondendo. Os Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó, Botocudo, Aruá, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Beleza? Letra D. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? De acordo com o mapa, a gente vê lá a ocupação dos Gês e dos Guaranis. Letra E. Pesquise na história de sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam seu território. Então, gente, como cada território de Minas ele tem uma certa pluralidade, então eu trouxe esse texto aqui para a gente poder abordar melhor essa questão. Aqui em cima vou deixar o link para o texto, tá certo? Aqui, vocês podem procurar aí. E o texto tem o título Breve Histórico sobre as Comunidades Indígenas de Minas Gerais. O texto é de Ana Paula Ferreira de Lima. Ao final do texto eu vou falar um pouco sobre a autora. No estado de Minas Gerais há atualmente 12 etnias indígenas espalhadas em 17 territórios diferentes. As etnias são Machacali, Chacriabá, Krenak, Aranã, Mucurim, Pataxó, Han, Raê, Catu, Auã, Aruachas, Caxixó, Puris, Chucuru, Cariri e Pancararu. Espero que eu tenha falado corretamente. As 12 etnias que vivem atualmente no estado de Minas Gerais são pertencentes ao tronco linguístico Macro-G e contam aproximadamente com 11 mil indivíduos. Se eu tiver falado errado algum nome dessas tribos aí, eu peço perdão, é por falta de conhecimento meu mesmo, ok? As etnias Pataxó, Han, Raê, Chucuru, Cariri e Pancararu são oriundas de estados do Nordeste. Originários de Pernambuco, os Pancararu se espalharam por vários estados brasileiros ao longo do século XX. Este êxodo se deu devido à construção da hidrelétrica de Itapirica, no estado do Rio de Taparirica, no Rio São Francisco, à seca, aos conflitos oriundos da luta pela terra e a inúmeras outras agressões. O grupo familiar de seu Eugênio Cardoso da Silva e Bem-vinda Vieira migrou dessa região em busca de melhores condições de vida para seus filhos, tendo durante quase 30 anos convivido com outros povos como os Crahô, Xerente, Carajá e os Pataxó de Minas Gerais. O povo indígena Catu, Auã, Araxás encontra-se em Araxá, Minas Gerais, devidamente organizado na Associação Andaiá. Os Puris estão se organizando no município de Araponga, na região da Mata. É bastante recente a emergência étnica desses dois povos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, vivem diversas famílias de grupos étnicos distintos de Minas Gerais e de outros estados, sobretudo da Bahia. Os grupos familiares de Aranãs, Chacriabás, Caxixós, Pataxós e Pataxós Han, Raê, entre outros. Há vários grupos familiares, né, dessas tribos, entre outros. Estes grupos migraram para o centro urbano em busca de uma qualidade de vida melhor, já que muitos perderam o território ao longo da história da ocupação de áreas indígenas no interior do país.
Os grupos que vivem na cidade possuem direitos e devem se organizar para buscá-los e reivindicá-los perante o Estado e a sociedade envolvente. Eram mais de 100 os grupos indígenas que viviam em Minas Gerais. Ao longo dos anos, eles foram sendo dizimados pelo homem branco, que os escravizava, matava, ocupava suas terras e lhes transmitia suas doenças. Os carijós, ou índios escravos, como eram chamados pelos colonizadores, foram pouco a pouco perdendo seu espaço. Com o tempo, desapareceram os puris do sul de Minas, os caiapós e os bororós do oeste e muitos outros. População quase em extinção, os índios do estado de Minas Gerais estão reduzidos aos grupos existentes. Este grupo que ainda sobrevive nas reservas, esses grupos que ainda sobrevivem nas reservas, continuam a praticar seus cultos e atividades. Ainda preservam usos e costumes, mas são pobres e doentes. Habitam choças, sofrem muita pressão de fazendeiros e recebem pouca assistência dos governos e da sociedade. E aqui a gente tem uma citação aqui da Dona Rosa Aranã. Nós somos índios em qualquer lugar. Não importa onde estamos. Não importa se somos reconhecidos. A gente se sente diferente dos outros. A maneira de ser da gente é diferente. Não sei se é, mas a gente sente assim. A gente precisa é estar junto. E um pouco sobre a autora, gente. Ana Paula Ferreira de Lima nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É formada em História pela PUC de Minas Gerais. Trabalha no CDFES, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, desde 2005, com projetos sociais em comunidades indígenas e quilombolas. Ok? E aqui a fonte é do CDFES. Vamos lá. Aqui a gente também tem uma imagem que representa mais ou menos a ocupação desses povos aqui nos territórios de Minas Gerais. Ok? Vamos para a questão 2. O Parque Nacional da Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, que se localiza nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Essa área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana. Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões. Ok? Aqui a gente vê uma imagem, né, de uma pintura rupestre, provavelmente representando uma caça. Aqui a gente vê um animal de grande porte. Vamos avançar. Ok. Qual nome se dá a esse tipo de registro? Pinturas rupestres. Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? O homem primitivo raspava alguns minérios para obter o pó colorido e misturar com cera de abelha ou resina de árvore, ou mesmo sangue de animais e extratos vegetais, ou seja, é assim que ele conseguiu o material que ele usava para fazer a pintura rupestre. C. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? A resposta: as características de suas sociedades, o cotidiano e a forma de vida deles. D. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Sim, é perceptível a prática da caça de animais, que é o que a gente vê aqui nessa imagem, né? Aqui a gente vê uma representação de um indivíduo segurando uma lança, um tacape talvez, né? A gente vê aqui outros indivíduos segurando aqui uma folha de palmeira, né? Provavelmente para assustar o animal, levar ele para uma direção dos outros aqui que estão montando uma emboscada. E é isso aí, vamos lá. E a letra E.
Quais as diferenças entre os registros dos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia, né? Considerando que ambos esses povos aí viviam numa situação de, como é que a gente pode dizer, assim, mais rudimentar, né? Um estilo de vida bem mais rudimentar se a gente for comparar com o estilo de vida que a gente tem hoje. O que a gente pode estar respondendo? Diferença dos povos pré-colombianos para os povos da Mesopotâmia. Os povos da Mesopotâmia desenvolveram formas de escrita, como a escrita cuneiforme. Antes da escrita, os registros eram feitos com base em pinturas e na tradição oral. Ok? Vamos para a questão 3 aqui. Há cerca de 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Estes amontoados de conchas ficaram conhecidos como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período histórico. Ok, a gente vê aqui na imagem 1, que eu coloquei aqui à direita, uma montanha, né? Um monte elevado, composto aqui por conchas e restos de peixes. E aqui do outro lado, na imagem 2, a gente vê locais, né, onde ocorre a prevalência desses sambaquis, onde né, pode-se constatar a existência desses sambaquis. E a gente percebe que a maioria deles está localizado, né, a maioria não, todos, estão localizados aqui na região litorânea do Brasil. Vamos aqui às perguntas. Letra A. O que você observa na imagem 1? É uma resposta pessoal, né? Você vai descrever sua impressão, sua interpretação da imagem 1. O que você vê? Como você enxerga essa imagem? Letra B. Pesquise no livro didático ou na internet e descubra a função dos sambaquis. Aqui você já pode responder. São enormes montanhas erguidas no litoral, feitas por povos que habitavam o litoral do Brasil na pré-história. Eles são formados principalmente por restos de moluscos, crustáceos e peixes. Ok? E a letra C. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? O litoral da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A gente vê aqui, pode observar na imagem, né? Letra D. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral do país? O que vocês podem responder? As comunidades que produziam os sambaquis viviam no litoral e sua principal fonte de alimentação vinha do mar. E a letra E. O que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Pode-se responder. Os sambaquis são excelentes fontes históricas para o estudo da pré-história brasileira, pois apresentam restos materiais da cultura desse período. Com eles é possível descobrir do que se alimentavam e como viviam. Ok? Turma, aqui a gente está fechando o PET 3, né? Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e até a próxima semana. Obrigado.